Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um filósofo do século XVII, muito influente, inclusive, nos nossos dias. Refiro-me ao inglês John Locke, que nasceu em 1632 e veio a falecer no ano de 1704. Dentre as suas principais obras, cabe destacar o Ensaio sobre a Tolerância, de 1666, dois tratados sobre o governo, de 1689, um ensaio sobre o entendimento humano, também de 1689, além de outros trabalhos médicos, que ele também era médico por formação, e outros trabalhos que ele veio a escrever no decorrer de sua vida. O John Locke, no ensaio sobre o entendimento humano, irá trazer uma nova forma de empirismo. Será um empirismo crítico, voltado para a gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento, de onde provém o nosso conhecimento, de onde provém as nossas ideias. De início, tudo que está no nosso entendimento, na nossa razão, todas as coisas que hoje estão no nosso entendimento são ideias. Tudo que você tem na sua mente são ideias. Então cabe estudar de onde vieram essas ideias. Segundo Locke, as ideias podem ser divididas em duas. Nós podemos ter, como os racionalistas querem, as ideias inatas, aquelas que já nascem contigo. São verdades lógicas, matemáticas, você não precisa necessariamente aprendê-las, você basta lembrar das mesmas, elas já fazem parte de você desde o momento que você nasce. Então são as ideias inatas. E as ideias adquiridas, são adquiridas pela experiência e pela sensação. Pois bem, segundo Locke, fazendo essa divisão entre ideias inatas e ideias adquiridas, ele vai dizer que não existem ideias inatas, que toda e qualquer ideia que você possui hoje no seu entendimento, ela é obrigatoriamente fruto da sua aprendizagem. Ela foi oriunda da sua sensação, da sua experiência. Quando você nasce, você é uma tábula rasa, você é uma folha de papel em branco. Por tábula rasa, se entende uma forma que havia de se escrever em cera, onde você marcava na cera, aquilo que você escrevia. Então, no caso, não tem coisa alguma marcada, não tem coisa alguma escrita. Você, quando nasce, você nasce limpo de qualquer ideia. Você vai adquirir as suas ideias no decorrer da sua experiência, origem de todas as suas ideias, segundo Locke. E esta experiência, ela pode ser dividida também em duas. Nós podemos ter a experiência externa e a experiência interna. Por experiência externa, eu estou entendendo a percepção, a sensação, as coisas que me vêm à minha visão, o meu tato, o meu paladar, o meu olfato, as experiências que eu tenho com esse mundo que me circunda. Já por experiência interna, eu estou pensando nas operações da minha mente. Quando eu me volto para dentro, e eu percebo que eu executo várias operações, como o próprio ato de perceber, de pensar, de crer. Eu posso crer em alguma coisa, eu posso duvidar de alguma coisa, eu posso raciocinar, como nós estamos raciocinando aqui agora, eu posso querer algo, desejar, eu posso conhecer e outras atividades oriundas do meu processamento dessas ideias. Então, essa seria uma origem interna dessas ideias. Dito isso, o John Locke há de separar as nossas ideias em qualidades. Vai falar que nós temos qualidades sensoriais primárias e qualidades sensoriais secundárias. Isso tem a ver, essas qualidades têm a ver com a forma como nós adquirimos as nossas ideias. Eu vou exemplificar, para ficar mais claro. Veja, eu tenho aqui uma maçã, bonitinha, Você vê uma maçã. Só que isso aqui, nós iremos falar daqui a mais um pouco, já é uma ideia complexa.
Por quê? E ela é o somatório de várias ideias simples, de várias percepções. Se você não conhecesse essa fruta, esta maçã, se você nunca tivesse visto isso na vida, fosse uma fruta desconhecida, você não saberia o que isso aqui é. No entanto, tá, algumas coisas você saberia. O volume dela é exatamente o mesmo. Seja aqui no Brasil, seja na China, seja na Rússia, ela tem o mesmo volume. Por quê? O volume é uma qualidade sensorial primária, pertence a este objeto, a esta maçã. O peso, se eu colocar isso aqui numa balança de precisão, eu vou obter um determinado peso. Lá na Rússia, se pegarem isso aqui e colocarem em uma balança deles de precisão, vão obter exatamente o mesmo peso. Não muda. É sólido, tá? É sólido, eu não tenho como penetrar. Há uma impenetrabilidade. Meu dedo não atravessa essa maçã. Isso em qualquer lugar do mundo. A forma dela, você veja, é uma forma meio esférica. Então, meio arredondada. Todos dentro deste planeta, onde perceber a mesma forma esférica, a mesma forma arredondada desta maçã. A figura, portanto, dela, a forma, a figura, é imutável. Essas são qualidades sensoriais primárias. Elas pertencem ao objeto, pertencem à maçã. Agora, não são as únicas. Veja, eu tenho também qualidades sensoriais secundárias. Veja, se eu pegar essa maçã e jogar ela para o alto, ela cair no chão, ela vai provocar um som. Mas como eu vou escutar esse som, como outra pessoa vai escutar esse som, não é exatamente igual. A queda da maçã no chão vai provocar um som, mas cada um de nós pode escutar esse som ou mais grave ou mais agudo. Então entra já o percebedor, influindo na forma como eu vou perceber essa maçã. Isso já seria então uma qualidade sensorial secundária. Ela vale para as cores. Veja, é vermelho, mas será que todos percebem exatamente o mesmo vermelho? Eu tenho um cão aqui em casa, eu chamo ele de Xamã, e é um collie. Quem viu aquele filme da Lassie? Então, é como se fosse uma Lassie, só que é macho. Pelo que eu saiba, os cães vêm em preto e branco. Então, quando ele vê essa maçã, ele não vai ver o vermelho, porque ele vem em preto e branco, como os cães vêm. E mesmo dentre nós, você tem pessoas que vão ter os mais variados graus de diferenças visuais. Então, não necessariamente você vai ver o vermelho como outra pessoa. O peso, que é uma qualidade sensorial primária, será sempre o mesmo. Mas a cor, não. O odor, veja, se eu cortar essa maçã, fizer uma torta de maçã com ela, na hora que ela for ao forno, vai ter um cheiro característico de uma torta de maçã, que alguns vão gostar e outros talvez não. Mas, mais uma vez, o odor também é uma qualidade sensorial secundária. Por quê? Vai variar de acordo com o percebedor. Se eu tacar essa maçã na cabeça de alguém, vai gerar dor. A dor também vai variar de acordo com o percebedor. A pessoa que percebe, se eu morro dessa maçã, pode ser uma coisa prazerosa para mim. O prazer, uma qualidade sensorial secundária. Ela pode ser desprazerosa, essa mordida. E veja, a dureza, ou o fato dela ser mole, tá? A questão dela ser suave ou ser áspera, se ela está quente ou se eu tirei ela da geladeira e ela está fria, gelada, são características aonde entra o quê? A figura daquele que percebe a maçã. Então são características sensoriais secundárias. Essas características primárias e secundárias, como vocês já perceberam, têm uma distinção muito clara. No caso das primárias, esses predicados, essas qualidades da maçã não mudam. Muda a pessoa que vai perceber a maçã, mas a qualidade continua sendo a mesma. Então elas são inseparáveis do objeto, no caso a maçã. Essas qualidades primárias vão existir nos corpos, no caso na maçã.
E elas são objetivas, ou seja, não influi o meu estado de ânimo, não influi a minha opinião, não influi aquilo que eu penso sobre a maçã. Agora, com relação às qualidades secundárias, elas não são objetivas, elas são subjetivas. Por quê? O meu eu vai influenciar na forma como eu percebo essa maçã. Elas não parecem coisa alguma com a maçã. Aonde que isso aqui se parece com prazer? Aonde que isso aqui se parece com dor? Com frio? Com quente? Aonde que isso aqui vai se parecer com o cheiro de uma torta de maçã? Então as qualidades sensoriais secundárias não se parecem coisa alguma com o objeto que as provocou. E elas, claro, não estão aqui no objeto, não estão presentes nessa maçã. Então esta é a diferença entre qualidades sensoriais primárias, que estão presentes no objeto, e qualidades sensoriais secundárias que não estão presentes nos objetos. Ambas, no entanto, irão formar a percepção. Vamos começar a formar a percepção que eu tenho da maçã. A partir do que? Ideias simples. Ideias simples. Veja bem, o Locke, dito tudo que nós já conversamos, ele há de fazer a distinção entre ideias simples e ideias complexas. As ideias simples são todas essas que eu falei em relação às qualidades sensoriais primárias e às qualidades sensoriais secundárias. As ideias simples são formadas, portanto, pela minha percepção, a percepção que eu tenho das coisas, a percepção que eu tenho dos objetos, a percepção que eu tenho do mundo. Há de formar a minha ideia simples. E também a reflexão, quando eu olho para dentro de mim e eu penso nas formas como eu processo essa informação. Então, por percepção, por reflexão e por um misto das duas coisas. O que seria uma ideia, em parte percepção e em parte reflexão? Vamos dar uns exemplos. A ideia de existência. A ideia de existência, eu não percebo a existência no meu dia a dia. Mas também ela não está unicamente dentro de mim. É quando eu utilizo a reflexão sobre as coisas que eu percebo à minha volta que eu formulo a ideia de existência. Como também a ideia de duração, que algo vai persistir no tempo. Esta ideia de duração é uma ideia mista. Como também a ideia de número, de quantidade, é uma ideia mista, ou seja, é o somatório da percepção, aquilo que eu percebo, com um julgamento interno meu, que me permite essas ideias. Existência, duração, número e outras. Então vamos lá. As ideias complexas, elas podem ser a combinação de várias e várias ideias simples, como no caso da maçã. Eu juntando todas aquelas ideias que nós estamos conversando sobre a maçã, eu passo a ter o conceito, a ideia de maçã, que é uma ideia complexa. E também as ideias complexas se originam por meio da comparação. Eu posso comparar uma fruta com outra fruta, uma maçã com uma pera, com uma banana, com um abacaxi. Eu posso, por meio de comparações, formular novas ideias. E também por meio do ordenamento, colocar essas ideias em ordem. Boa parte do pensamento que nós temos é composto por ideias complexas, até porque o número delas é infinito. Veja, a partir de um pequeno número de ideias simples que eu percebo na realidade, que eu percebo no meu dia a dia, e de ideias simples voltadas para a minha percepção interior, o processamento que eu tenho dessas informações, como eu faço esse processamento, eu posso criar um número ilimitado de ideias complexas, como pera, maçã, elefante, carro, avião. Né? São ideias que eu preciso explicar para a pessoa. Não basta ela ver para perceber, ela tem de ter uma explicação, um detalhamento sobre aquilo. O que é um avião? O que é um carro? Imagine você indo há 200 anos no passado e tentando explicar para alguém o que é um avião. Então, você vai ter de se esforçar para explicar essa ideia, que é uma ideia complexa. Já as ideias simples, veja, a nossa mente é completamente passiva.
ela é receptiva. É como se fosse uma imagem que é refletida no espelho. É como se a nossa mente fosse esse espelho que está refletindo essa imagem, que é o mundo à nossa volta. Então nós temos passividade, tá? E receptividade, tá? Da nossa mente em relação às ideias simples. As ideias simples, elas compõem a matéria primária de todo conhecimento. Elas são o fundamento das construções mentais. Se não fosse as ideias simples que eu obtenho por meio da minha percepção e por meio da minha reflexão, eu não teria como elaborar ideias complexas. E isto é o que compõe meu entendimento, todo o meu raciocínio. Uma vez que, segundo Locke, não existem ideias inatas. Eu nasço uma folha em branco. Aqui está vazio, vazio, quando eu venho a nascer. Então, veja bem, da onde vem o conhecimento? Esse conhecimento que nós temos, que você tem, até o nosso diálogo aqui, agora, nesse momento, ele é oriundo do acordo ou o desacordo entre ideias. Eu comparo ideias, tá? E vejo se elas concordam ou não entre si. E aí eu vou começar a compor o quê? As minhas noções de verdadeiro e de falso. Porque uma ideia sozinha, ela não é nem verdadeira nem falsa. A ideia só é verdadeira ou falsa se junta com outras ideias. Quando eu comparo, quando eu ordeno, quando eu junto as ideias, eu posso ter um conceito, uma ideia falsa ou verdadeira. Então, o acordo ou desacordo entre as ideias vai gerar o quê? O meu conhecimento. E essas ideias, como eu falei agora, elas não são, quando isoladas, quando sozinhas, nem verdadeiras nem falsas. E entre a mente, veja bem, entre a minha mente e um objeto qualquer, sempre vai haver uma ideia. Nós não conhecemos as coisas como elas são de fato. Tá? Não é possível esse conhecimento das coisas, porque elas sempre vai ser intermediado por uma ideia. Agora, o Locke, para nós fecharmos, o Locke há de falar que nós possuímos algumas verdades inatacáveis. Ele vai listar 3 dessas verdades que nós possuímos. Seria a da existência de Deus, a da existência do eu e da existência do mundo. Vamos por ordem. Primeiro eu vou falar da existência do eu. Como é que eu sei que eu realmente existo? Segundo o Locke, é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento imediato que eu tenho sobre a minha própria existência, a existência do eu. E com relação à existência de Deus, esse Deus cristão, porque o Locke está no século XVII e ele é um filósofo cristão. Esse conhecimento se dá por meio da contingência mundi. O que é isso? Eu observo no mundo à minha volta que cada coisa que existe tem uma causa da sua origem. Então eu posso imaginar, pelo meu entendimento, que em algum momento houve uma causa que gerou todas as causas que eu estou percebendo. Eu estou percebendo todas essas causas atuando. Então há a necessidade de haver uma causa inicial para o surgimento dessas outras causas. Essa causa seria Deus. E por que eu sei que é um Deus e um Deus inteligente? Porque eu também percebo pessoas inteligentes. Eu também percebo que existem criaturas inteligentes. Então, como existem criaturas inteligentes, há necessidade que esta causa inicial seja também inteligente. Pois, como poderia, de outra forma, criar criaturas inteligentes? E em relação à existência do mundo, como é que eu sei que o mundo existe? Segundo Locke, eu sei pelas minhas sensações, eu sei pela percepção que eu tenho da realidade. Ou seja, eu estou vendo, eu estou ouvindo, estou sentindo, eu estou usando meu olfato, minha audição, tá? Por meio desses sentidos todos, que eu sei que o mundo existe. Ou seja, trata-se de um autor empirista que há de valorizar extremamente o quê? A percepção, que há de valorizar o fato empírico, aquele fato observado. E esse é o John Locke dando prosseguimento a essa importante escola de filosofia que é o empirismo. Ele também tem profundas repercussões em ideias e conceitos sobre a política, a tolerância, a educação.
Mas para esse vídeo não ficar muito longo, farei outros vídeos específicos sobre esses temas em John Locke. Inclusive, ele é um dos autores que defende o contrato social, um dos contractualistas. Mas iremos falar nisso em outro vídeo. Espero que tenham gostado. Deixei um texto, antes que esqueça, deixei um texto, um artigo nos meus blogs, Ser Escritor e Comportamento Crítico, desenvolvendo bem a fundo as ideias de John Locke. Vá no meu site, www.doutorsilverio.com, que encontrará o link para este artigo. E, por favor, se inscreva no nosso canal, dê uma curtida e não esqueça também de fazer o seu comentário. Tudo bom? Tá? Então, até mais, meus amigos. Tudo de bom!